Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no nosso programa Espaço de Ideias, esse programa que inspira você e seus negócios. Recebendo aqui hoje o empreendedor, o Beto, é assim que ele gosta de ser chamado, Carlos Alberto, mais conhecido como Beto. Seja bem-vindo, Beto. Obrigado, Fabiana, pela oportunidade, pelo convite, poder participar desse movimento do bem, não é? E você me convidou para contar um pouco sobre a minha história, então eu vou começar dizendo que tive uma infância muito saudável, muito feliz. Eu nasci em Jacarezinho, no Paraná. Ah, você não é daqui da nossa região? Não. E nessa época, meus pais já moravam em fazenda. Meu pai até hoje, ele trabalha como administrador agrícola. Olha que bacana. E então a gente foi criado no meio dos animais lá, né? Lá havia animais de exposição, cavalos. E enfim, a nossa infância, eu e minhas irmãs, somos em 4 irmãos. 4 irmãos, só você de homem, não? Tem mais um homem e 3 irmãs. 2 meninos e 2 meninas. Isso, 3 meninas e 2 meninos comigo. Ah, então são 5 filhos? Isso, 5 comigo. Legal, legal. Isso. E então aí, a partir daí, eu estudei também, o meu primário foi na fazenda, e depois aí meu pai resolveu levar a gente para a cidade para continuar estudando, e a gente fez essa transição da zona rural para a zona urbana. Você tinha quantos anos nessa época? Em torno dos 10 anos. Até então você estudou na fazenda também, tipo assim, aquelas escolas, aquelas salas de aulas que faziam. Sim. E juntava as crianças ali, às vezes do primeiro, segundo, terceiro ano numa sala só, é meio isso? É, justamente. Até hoje eu lembro o nome da minha professora, a dona Luz, chamava de Dona Luzia, né? Tinha um fusquinha e ela sempre ia para a fazenda, ela vinha da cidade para dar aula para a gente. Que gostoso. E a gente tem muitas boas lembranças, não é? A gente morava numa casa que chamava Sede, que tinha piscinas, pomares, enfim. Depois, então, indo para a cidade, lá, comecei a estudar na cidade, né? E foi assim uma transição, não é? Porque havia uma diferença de linguagem, né? De gírias, e eu conhecia a linguagem da fazenda, né? Do campo. Do campo. E aí a rapaziada lá na escola começou a me chamar de ô cara, né? E eu fiquei meio assustado e tal, assim, mas foi muito... porque muda, né? Isso. É uma transição, você está acostumada com uma vivência, um certo tipo até de educação, porque no campo a gente tem, as pessoas costumam ter uma educação diferenciada, mais formal, e chega no campo, lá na cidade, aquela informalidade, né? Isso, verdade. Então daí eu comecei a trabalhar com meu pai, com máquinas agrícolas, na fazenda, e depois, a partir dos meus 18 anos, comecei a trabalhar na área contábil, como escriturário fiscal. E... Mesmo tendo ido para a cidade estudar, você continuou trabalhando no campo? Na fazenda? A partir do momento que eu entrei para trabalhar na cidade, eu deixei o trabalho no campo. Entendi. Isso. E aí já partiu para a parte contábil, você estudou? Isso, aí eu comecei a fazer o técnico contábil e comecei a trabalhar no escritório de contabilidade também. Que legal. Né? Interessante que a teoria que eu aprendi na escola não era a mesma da prática, né? Mas assim, foi uma experiência muito boa. Depois também acabei trabalhando no banco e foi para os 18, 20, 22, trabalhei no Banco Bamerindos do Brasil na época. E nesse momento, né, nessa época, eu passei também assim, por uma crise de identidade, uma busca assim, de sentido para a minha vida. Quantos anos você tinha? Isso é legal. Eu tinha aí... Estava entre os 20 e os 22 anos que eu estava passando por isso. Uma crise de identidade. Você Isso. mesmo estava se descobrindo o que você queria, o que você ia ser quando crescer. E havia até um vazio dentro de mim, existencial. E aí, então, eu busquei estudar, surgiu a oportunidade de eu fazer filosofia na época. Eu estudei 3 anos de filosofia. Que legal. Aí fui trabalhar um pouco com a minha razão, fui buscar um pouco transcendente, e aí fui através da filosofia, né, busca da verdade. E aí tive a oportunidade, depois, terminando a filosofia, de fazer mais 2 anos e meio de teologia,
né? Para poder fazer esse equilíbrio entre a razão e o coração. E para o término da teologia foi quando o meu cunhado fez uma proposta para vir trabalhar aqui com ele em Pindamonhangaba. Seu cunhado já era daqui? Meu cunhado já era daqui, tendo aqui só uma irmã, né? E então daí foi quando eu vim para cá e fiz fazer uma experiência com ele vim ajudar ele na área de construção civil, né? Vendas de materiais de construção. E foi uma experiência muito boa no início, mas aí aconteceu que cresceu muito rápido e começou a fugir do controle. A empresa dele começou a crescer demais. Isso. Aí começou a fugir do controle. Meu pai também veio do Paraná para dar uma força para a gente e depois acabou voltando, né, para o ramo dele lá, que é a agricultura. E então aí houve um rompimento, por sinal, né? Tivemos que chegamos ao ponto de ter que fechar as portas, né? Aí meu cunhado voltou a trabalhar no ramo dele, voltou para São Paulo, onde ele já trabalhava, e eu fui busca dos meus ideais, né? E aí, estando aqui em Pinda, foi quando eu conheci, nessa época, hoje a minha esposa, né? Ela está aqui, viu, gente? Levantando a mão, fazendo assim, coraçãozinho. Um beijo, Lu. A Luciana Gil, que dia 14 de dezembro agora, graças a Deus, nós vamos completar 20 anos de casamento. Que legal, parabéns. É o tempo que nós estamos em Pindamonhangaba, né? E aí eu fui correr atrás do sustento da família, né? Isso. Depois veio a Mariana, nossa filha, hoje ela está com 18 anos. E foi quando eu comecei a trabalhar com venda de veículos, corretor de imóveis, entrei na área de publicidade, eu sempre gostei da área de comunicação. Aí eu trabalhei com locução, fazendo propagandas de portas de lojas, com carro de som, trabalhei em rádio e foi muito interessante. Então aí foi quando surgiu a Betos Autosound, depois de quase... O que é autosound? É um som autônomo, né? Um autosom, ele move por ele mesmo, é como se fosse algo autônomo. Ah, certo? Mas é um veículo de publicidade também? É um veículo de publicidade também. Ah, legal. Esse legal. que fica fazendo propaganda móvel, volante na cidade. Entendi, tipo um carro de som. E é isso, carro de som. E eu também comecei a gravar as vinhetas, as propagandas, né? Achei interessante, foi uma experiência muito interessante, gostei. E foi quando veio a ideia de começar a trabalhar com propaganda visual. Segura, Beto. Fica com a gente. Você sabe que toda vez que o nosso entrevistado vai contar a ideia, a gente chama o intervalo. Fica aí, chama os amigos, os vizinhos. Você vai ver que legal a ideia implantada do Beto e da família dele. Fique com a gente. Espaço de Ideias. Voltamos aqui no nosso programa Espaço de Ideias e recebendo aqui hoje o empreendedor Carlos Alberto, mais conhecido como Beto. Beto, você contava pra gente antes do intervalo justamente se você ia entrar no momento da ideia. A ideia você veio transitando em várias ações, vários serviços e teve uma ideia de trabalhar com comunicação visual. Isso, perfeito. A partir então de 2006 foi quando surgiu essa ideia de trabalhar com propaganda e outdoor. E foi uma aventura, porque eu praticamente comecei do zero, né? Lembro que na época eu acabei montando uma carroça lá no sítio do meu sogro para puxar os primeiros postes de eucalipto para montar a primeira placa. E foi interessante. Só para essa pessoa saber o que é outdoor, que às vezes a gente fala a palavra e a pessoa sim. não sabe o que é, né? Outdoor é uma propaganda exposta ao ar livre. É como se São fosse aquelas grandonas, assim? Isso, aquelas placas tamanho padrão 9x3. Não é? Geralmente de madeira, por isso você está falando aí do eucalipto, né? Verdade. Isso, a gente usa, dependendo da placa, as colunas, postes de madeira. Depois tem um quadro que é feito com placas galvanizadas e a moldura em madeira. E aí impresso um papel que cola isso, ali, né? Aí, temporariamente, de 14 em 14 dias, que chamamos de bissemanas,
Nós colamos o cartaz, colocamos uma propaganda por bissemana. E se o cliente quiser ficar mais de uma bissemana, e aí a gente estende então a propaganda, trocamos o cartaz, também trabalhamos com confecção de lona. A lona tem durabilidade de 1 a 2 anos. Aí você pode imprimir a sua marca, né, a sua propaganda, fazer uma campanha institucional, né, através da lona. Fica muito bonito. E ela preserva mais, né? Mas aí você tem a ideia e foi puxar na carroça a sua primeira placa lá. Isso. Então, assim, eu tive que me desbravar um pouco assim, né? Enfrentar o receio, o medo. Eu tive que entrar em alguns espaços na cidade. Comecei pelos colégios. Foi muito bom porque conheci a Associação de Pais e Mestres e Amigos de Pindamonhangaba. A gente fez uma parceria. E foi interessante também porque a partir do contrato que eu firmei com a associação, a gente não poderia fazer propaganda que ferisse a moral pública. Então eu não poderia fazer propaganda de bebida alcoólica, de cigarros, de propagandas com mulheres seminuas. E você sabe que foi isso que mais me chamou a atenção, porque o empresário... hoje em dia, tipo, ele não quer muito saber de princípios e valores, não, né? Sim. Ele quer saber do dinheiro, né? Certo. E vocês não tiveram esse zelo, esse princípio com a ética de não colocar no outdoor de vocês propagandas desse tipo que você citou agora. Justamente. Até eu ia citar, quando eu falei do meu casamento, a partir de 2007, além do meu trabalho como autônomo, eu tinha um salário, assim, esporádico. Aí eu senti necessidade de um salário fixo. Em 2007, foi um presente de Deus, né? Voltando um pouco agora, em 2007, porque em 2010 foi quando eu abri a empresa como pessoa jurídica, né? A BT Outdoor. A BT Outdoor, que era Betos Outdoor, se tornou BT Outdoor. Em 2007, tive a oportunidade de surgir um emprego para trabalhar na Volkswagen, não é? Volkswagen do Brasil, em Taubaté, onde eu trabalho até hoje, né? Não precisei deixar a BT Outdoor e continuo na Volkswagen, mas foi quando aí eu convidei a Luciana, minha esposa, para vir me ajudar. Até porque ela fez marketing, publicidade, ela também entendia disso, né? Justamente. Aí ela trabalhava na OAB na época, ela deixou o trabalho dela e veio trabalhar na área administrativa e financeira, e foi quando em 2010 aí a gente sentiu a necessidade de um consultor que viesse nos orientar, não é? E foi quando também a gente conheceu uma psicóloga, terapeuta ocupacional, né? Que nos ajudou a conciliar o lado familiar com o lado profissional. Que legal. E depois veio o consultor, coach, que nos ajudou também a equilibrar a pessoa física da pessoa jurídica, para a gente não fazer essa mistura, principalmente entre o familiar e o profissional, né? Até legal você citar isso, Beto, porque pode estar acontecendo isso com essa pessoa que está nos assistindo, né? Certo. Vocês são empreendedores, a Lu tem uma outra atividade, além de ser administradora, cuidar da administração financeira da empresa de vocês, ela tem uma outra atividade relacionada, que é a Zumba, né? Isso. E vocês foram buscar ajuda especializada. Então, assim, aquilo que a gente não dá conta sozinho, vai buscar ajuda, né? Verdade. Então, graças a Deus, tive a oportunidade. Esse consultor, a gente não sabia que ele era coach. E foi quando despertou em mim também esse desejo de conhecer um pouco essa área, que depois eu, no final, se tiver uma oportunidade, eu posso falar. Com certeza. Mas eu voltei para falar da Luciana porque a nossa empresa é familiar e dentro dos princípios de valores, como você citou. Que valorizam a ética, a família, a boa conduta. E quando eu cheguei lá no colégio, não é? Colégio Pujol, no início, que eu conheci a Associação de Pais e Mestres, eu senti em casa, porque também lá eu vi que tinha uma família por trás daqueles alunos, e aí uniu o útil ao agradável, né? Eu fazer propaganda e com base nos valores. E isso foi bom, né? Nós também não fazemos propaganda para motel, né? Então foi muito interessante, porque a gente conseguiu unir o valor familiar com a propaganda,
A partir daí também eu comecei a estudar administração. Esse ano eu me formo em administração, né, uma realização para mim também. Que legal! A Luciana se formou em marketing, depois aí ela entrou na área da educação física por causa da dança e da zumba, mas ela continua na área administrativa e financeira comigo. E no ambiente da universidade, onde eu estudo, ela também estuda, eu já tive várias vezes a oportunidade de falar sobre a empresa da BT Outdoor. E aí eu levo esse valor, não é? Esse valor dentro também da missão da BT, da visão, da missão, dos valores éticos, eu levo essa experiência, esses valores. Então, isso é muito bom, porque a gente começa a perceber e a gente está tendo a oportunidade de levar um valor para as empresas. E hoje eu sinto que as empresas precisam também de espiritualidade, para dar vigor ao colaborador, não é? Para dar aquele fervor, aquela alegria no ambiente de trabalho. Até para enxergar a alma desse colaborador, né? Que esse colaborador ele não é feito só de cabeça, coração e bolso, tem uma alma por trás. Né? Verdade, muito bem lembrado, né? Existe uma família, né, por trás disso, existe uma alma, muito bem lembrado. Então a gente vai se sentindo assim, feliz, realizado, poder fazer esse alinhamento, né, entre o profissional, entre a família, os estudos. Eu e a Luciana sempre também fazemos atividades físicas juntos. Foi quando também a gente fez atividade nas academias. Hoje, academias também, eles são clientes nossos e anunciam na BT Outdoor. E lá eles conhecem a gente e percebem uma diferença no nosso relacionamento. Isso é muito bacana. Além de a gente estar como casal, não é? A gente tem a oportunidade de trabalhar no lado profissional e físico, não é? A partir desses valores. Que legal, que legal. E você vai contar mais. Eu sei que tem um trabalho muito legal aí, que é o que você está despendendo daqui para frente, com a pretensão de se dedicar mais, que é no trabalho de coach que você gosta. E fica com a gente aí depois do intervalo para você ver que legal, como existe sim sucesso no trabalho em família, uma boa ideia e todo mundo trabalhando junto. Espaço de ideias. Olá, estamos no programa Espaço de Ideias e hoje estamos aqui recebendo o Carlos Alberto, mais conhecido como Beto aí pelos amigos, pelos familiares. E o Beto contou, né, da excelente ideia que ele teve de trabalhar com outdoors, né, que são aquelas placas de publicidade, propaganda. Sim. E tem muitos espalhados aí pela cidade, eu não sei nem se tem em outras cidades, mas eu já vi vários. Aqui em Pindamonhangaba tem vários seu, né? Nós temos nos anéis viários, temos nas áreas centrais das cidades, e as placas ficam na posição diagonal e frontal, de forma com que o público, o consumidor, tenha visibilidade de frente da propaganda. Isso dá um retorno financeiro muito bom, não só para o empresário que está investindo, como também para alcançar o público-alvo, né, o consumidor. Porque você pode correr o risco de ter algumas placas paralelas à rua, onde você não tem muita visibilidade. Passo de carro, mas não dá para olhar naquele momento. Isso. E também é interessante também deixar claro que os nossos clientes, todos eles têm uma ligação também com a moral ética. E nós nos encontramos algumas vezes com os nossos clientes. Então, quando você vê alguma propaganda nas placas da BT Outdoor, você pode ter a certeza de que aquela empresa ela tem um lado moral ético, ela tem uma história familiar, né, que visa não só o lucro, mas também os princípios e valores. Isso é muito importante frisar, né, para nós hoje. Beto, e você citava antes do intervalo o trabalho de um coach. Para quem não sabe, o coach significa treinador, que esse treinador treinou a transição, como trabalhar em família vocês, e você acabou se apaixonando por
nossa, o que é isso, né? E você gostou disso e aí vem uma nova ideia nesse momento aí de maturidade familiar, empresarial. Conta essa história pra gente. Sim, eu quis fazer um investimento e buscando conhecimento, eu acabei descobrindo, né, também através desse consultor que veio prestar consultoria para nós. Como que é o nome dele? Pode citar É César. Um abraço, César, né? Quando ele tinha Ver a entrevista, entrevista. Então aí foi quando eu busquei conhecer o que significava coaching, treinamento, busca do desenvolvimento pessoal, profissional. E como eu sempre tive isso dentro de mim, né, buscar o transcendente, buscar o conhecimento da verdade. Então eu fui fazer esse curso em São Paulo, fui fazer um investimento muito bom. E lá eu descobri que eu sou um coach, assim, com humildade dizendo isso assim. E é algo que está dentro de mim, não só de mim, como de nós. De missão, assim, né? Você descobriu aí o lado de missão mesmo. Porque geralmente o coach é aquele que leva a pessoa do ponto A ao ponto B. Quando ela quer ir para um próximo ponto, entra ali em cena como se fosse igual esses coach de, por exemplo, um coach de esporte. Isso. Aí ele precisa ganhar aquele campeonato lá e ele começa a ter todo um trabalho para ir do ponto de não campeão até o ponto campeão. Justamente, visando foco, não é, resultado. Desenvolvimento de competências. Isso. Então, o resultado é bem mais rápido, não é? Porque você procura atingir logo as metas, né, através de planejamento, buscar o objetivo que você quer para a sua vida, em toda a área, né? E ver o que você tem que melhorar para poder atingir aquilo? Isso, justamente, não é? Isso é interessante, aí faz com que você se conheça cada vez mais, não é? E descubra conhecimento racional e o emocional, não é? Que no caso, partindo da neurociência, seria o lado esquerdo e o lado direito do cérebro, né? Isso. Que entra o self 1, o self 2, né? É muito interessante. Aí tem que estudar para poder aprender todas essas técnicas, foi isso que você foi fazer. Justamente. Então, hoje está surgindo aí um desejo de trabalhar, né, nesta área também, partindo de toda a experiência que eu acabei narrando aqui, Sim. Né, da nossa história de vida, familiar e profissional. Então, estou aí à disposição, né, para quem quiser conversar com a gente, partilhar sobre essa nossa história de vida, a gente está aqui para se ajudar, né? Eu acho que esse espírito empreendedor existe dentro de cada um de nós e todos nós, um dia, queremos ter o nosso próprio negócio. E muitas vezes a pessoa talvez não se sinta capaz de começar o seu próprio negócio. Então, ela vai descobrir que ela é capaz, sim. Beto, olhando assim todo o cenário, com tudo que você empreendeu, trabalha numa grande multinacional, está aí com novos sonhos, sonhando mais, querendo mais, qual foi o maior desafio nesse momento, quando você tem a ideia da BT Outdoor e você começa a ter que conviver sendo carteira registrada e empreendedor? Qual o maior desafio? Porque tem muita gente nessa situação que ainda tem um emprego fixo para garantir ali a segurança da família e ainda empreende. O desafio é você acreditar que um dia você pode assumir a sua profissão, não é? Você pode, com o tempo, descobrir que existe uma riqueza dentro de você, você vai descobrindo ela, isso também se converte também até ao lado financeiro, e ela pode, a partir daí, trabalhando por ela mesma, como uma autônoma, né? Como um profissional, né, da área, e com o tempo, através de planejamento, ela vai se desligando, né, da empresa, do trabalho. Porque tem gente que às vezes não consegue fazer isso de simplesmente... tem gente que não, ela decide empreender, ela vai lá, larga tudo, sai do emprego e às vezes isso pode ser
não é todo mundo que tem habilidade de se adaptar ao empreendedorismo rapidamente e pode acabar tendo consequências sérias por isso. E a questão de planejar quando ela tem um emprego, continua aí trabalhando no emprego, de repente tem alguém como você tem esse braço, que é a Luciana, né, que te ajuda, então é mais fácil, você sabe que se tiver algum pepino para resolver enquanto você está trabalhando, você tem confiança na Lu, né, e que você pode transitar com segurança, né, isso é talvez o maior desafio, é conseguir esse planejamento e ir trabalhando, conquistando os clientes, antes de simplesmente deixar a carteira registrada para só empreender. Com certeza. Hoje eu tenho muito a agradecer a minha esposa, né, porque ela é uma âncora, né, praticamente. E... Ele está olhando aqui, gente, porque ela está aqui, tá? Mandando um monte de coraçãozinho, beijinhos aqui para ele. Então ele está olhando para lá porque ela está aqui, uma moça linda, a Lu. Interessante também que você entra num processo de coaching através de sessões. E ali você começa a programar e você vai começando a perceber o momento que você pode deixar, não é? O momento que você pode deixar o seu emprego para assumir de fato essa profissão como coach, certo? E, então, hoje as sessões todos podem fazer justamente para poder descobrir esse espírito de empreendedor que existe dentro dela, descobrir e traçar metas para alcançar aquilo que ela deseja, não é? Saindo do ponto A para o B, como você disse, alcançando o objetivo dentro da sua profissão, não é? Ela vai descobrindo aonde ela vai se desempenhar melhor. Muito legal. Beto, nosso tempo super justo, foi muito bom ter você aqui, ouvir a sua história. Deixa pra gente os contatos da BT Outdoor, para quem quiser anunciar com você. Assim, o site da BT é btoutdoor.com.br, não é? Vai aparecer no BT aí. E quem não é visto não é lembrado. Então, pensou em outdoor, BT Outdoor. Muito legal. E os contatos, tem também aqui, gente, o número do telefone, do WhatsApp, tanto lá para te achar no Facebook, Beto, lá para achar você, o ABT, BT Outdoor também no Facebook? Isso mesmo. BT Outdoor, vão ter todos os contatos aqui. Gratidão, Beto, por ter participado aqui e inspirado o nosso programa. Eu que agradeço pela oportunidade. Agradecemos também aos nossos patrocinadores, o Salão Mais Hair, que hoje aqui cuidou ainda melhor dos cabelos, e também a loja Zap Modas, que você fica ainda mais linda, gastando sempre muito pouco, e agora com 2 lojas em Pindamonhangaba. E um beijo para você que ficou com a gente aqui no Espaço de Ideias. Até a próxima!